Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é estrabismo, né? Eu não trabalho com estrabismo, com cirurgia de estrabismo, mas a gente atende dia após dia aí vários pacientes que têm desvio do olho, às vezes desde muito jovem, muito pequenininho, né? E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter aqui mais uma grande oftalmologista. Foi minha professora, né, minha chefe lá no Hospital das Clínicas, ela é preceptora lá na parte de estrabismo e oftalmopediatria, doutora Ilusca Agra. Vou chamá-la aqui agora para a gente ter esse bate-papo legal aí sobre estrabismo. Doutora Ilusca, uma aula fantástica aqui para a gente hoje sobre desvios dos olhos. Olá, professora! Oi, doutora Ilusca Agra, Vitor! seja bem-vinda. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite. Eu vou chamar a senhora aqui. Não vou chamar a senhora, chamar de professora, doutora Ilusca, tá? Porque a senhora, somos quase da mesma idade, praticamente, né? Então... Não, pois é. Nada de formalidade. Então, sem formalidades. Muito bem. Tranquilo. Bom, como eu sempre faço, professor, eu gosto de que o convidado sempre faça uma autoapresentação, né? Porque por melhor que eu fale, por mais que eu estude o currículo da senhora, ninguém melhor do que a senhora mesma para falar sobre ele. Oi. Não, então, obrigada pelo convite, né, de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre estrabismo, que eu tanto gosto, que dentro da oftalmologia, que eu fiz residência lá no Hospital das Clínicas, assim como você, continuei por lá, e o que eu decidi seguir como subespecialidade da oftalmologia, que me encantou desde o início, assim, me encantou desde o início também, foi a oftalmopediatria, e junto vem o estrabismo. E o estrabismo muito... recompensa a gente quando a gente faz a cirurgia, que o paciente fica super satisfeito, porque tem um componente psicossocial muitas vezes negativo para o paciente, né? Para o dia a dia dele, Sim. Que traz uma certa alteração da autoestima, uma baixa autoestima, né? E além daqueles pacientes que quando tem visão dupla, que incomoda muito e que tem um bom resultado, é sempre compensador. E aí Sem é dúvida. O que eu gosto de fazer. E aí eu fiz, como você, sinal, eu falei, né? Fiz residência lá nas clínicas e continuo lá, porque dali eu acho que eu não saio, não. Lá é cativante, né? Quem entra ali dificilmente tem vontade de sair, ou quem sai ficar muito tempo fora, né? A gente termina voltando, porque lá é uma casa que, além de acolhedora, tem profissionais fantásticos. A senhora é um exemplo deles, sem dúvida nenhuma. Bom, professora, então, com relação à parte do estrabismo, né? A senhora vai aprofundar muito mais, a gente vai conversar bastante aqui sobre isso. Só situar para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente não interromper a live o tempo todo e quebrar o assunto, até para quem está assistindo, a gente vai reservar os 15 minutos finais para perguntas. Então já podem mandar assim que surgir a dúvida, pode mandar que a gente vai responder no final, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom, então nesse tema do estrabismo, né, a gente começa falando de como é que a gente enxerga, né? O desvio do olhar, ele tem várias causas, né? A gente pode perceber inúmeras causas para isso. E aí vão desde causas traumáticas até causas de músculo, até alterações do próprio grau dos olhos, né? Então tem uma variedade grande de causas. E o tratamento também varia, né, doutor? E qual é a grande importância? Uma delas, a doutora Ilusca já falou para a gente, é realmente a questão social. O paciente ele se sente envergonhado, ou eventualmente ele tem um prejuízo real da visão, e isso termina impactando até na questão ocupacional, por exemplo, na questão de hábitos de vida do paciente, enfim. Isso. E a nossa visão, ela é um sistema extremamente complexo, né? Não são só dois olhinhos, né? O olho é a porta de entrada, então a gente tem uma série de fatores aí, a luz entra no nosso olho, vai passar por várias estruturas até causar o estímulo lá na retina, que leva para o nosso sistema nervoso central, que é quem no final das contas faz a gente decodificar tudo e de fato enxergar. Então, nesse contexto, a gente tem a córnea, a gente tem o cristalino, a gente enfim, a gente tem várias estruturas e os músculos extraoculares também estão aí, né, doutora?
Isso, então, assim, o estrabismo, né, como você já falou inicialmente, é qualquer desvio ocular, qualquer desalinhamento ocular. Então, Uhum. para poder, para a gente ter a fusão das imagens, você vê com os dois olhos, tem algumas funções visuais que elas são desenvolvidas nos primeiros meses de vida, que é a do desenvolvimento da visão e a do reflexo de fixação, que é o primeiro, assim, para poder observar um objeto e esse estímulo chegar no cérebro para poder... E daí o paciente fixa com um olho, fixa com o outro e vai desenvolver no cérebro aquelas duas imagens, elas vão se fundir e formar como se uma sensação única de imagem, como se a gente tivesse um olho central, ciclópico, né? E aí qualquer alteração que venha a ter dessa parte sensorial, ou seja, que baixe a visão, que a gente não tem o estímulo visual adequado, pode apresentar um estrabismo, se for só de um olho, no caso de pacientes com ambliopia, com um grau muito alto, ou que nasce com a catarata unilateral, que aí não deixa ter estímulo adequado num dos olhos. Então, aquele olho que não vai ter estímulo adequado, ele pode vir a apresentar o estrabismo por baixa, ou por alteração desse estímulo visual. E a outra alteração que a gente pode ter, assim, o outro desequilíbrio, né, da visão que a gente pode causar o estrabismo é alguma alteração motora, porque o movimento dos nossos olhos ocorrem por 6 músculos, né? Na verdade, 6 músculos extraoculares em cada olho. E aí a gente consegue fazer os movimentos laterais, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, e com isso a gente vai fixando uns objetos, tanto de longe como de perto, ou um objeto que esteja de um lado. E se tem alguma alteração em algum desses músculos, também vai causar um desequilíbrio e levar ao estrabismo, ao desalinhamento ocular. E isso é interessante, porque essa questão da visão que a senhora está falando, binocular, só para as pessoas que estiverem assistindo a gente entenderem, é como se a gente tivesse... É como não, a gente vê em 3D, né? No final das contas, a gente tem uma noção de profundidade, a gente vê em 3D. Quando a gente tem... Você pode fazer esse exercício em casa. Se você tapa um dos olhos e tenta pegar um objeto na sua frente, consegue. Mas quando você vê que quando está com os dois olhos simultaneamente, é mais fácil, você tem mais precisão, né, nesse movimento, né? Isso ocorre porque a gente acaba vendo... São... Assim, os vários objetos daquele ambiente, eles estimulam áreas correspondentes da retina que envia estímulo para o cérebro, e lá no cérebro ele vai montando aquela imagem, aquele cenário. E aí com os dois olhos a gente consegue ter noção de profundidade, que a gente chama de estereopsia, né, na ação. Então, com os dois olhos abertos, você consegue ver que uma coisa está atrás da outra de uma forma mais precisa, né? E aí, claro, se você tampar um dos olhos, existe uma sensação ou uma adaptação de que você sabe que algo está atrás de alguma coisa por conta de ter a sombra, por conta de iluminação. Mas quando a gente tem a visão dos dois olhos, a gente tem essa visão de 3D melhor. Mas, aliás, a gente tem a visão 3D. Quando com o olho só, você tem a visão de superposição. Aí você tem noção de que está uma coisinha atrás da outra. Sim, facilita para a visualização, né? Tanto que a gente, geralmente, quem enxerga de um olho só, a gente fala para ter cuidado, né? Quando desce escada ou sobe escada, enfim. Porque não é que perde o movimento, como eu mantém essa mesma noção de 3D, mas com os dois, essa noção de profundidade aumenta ainda mais, né? Amplifica, né? Aquela coisa que todo mundo sabe, 2 olhos enxergam melhor que um, né? E com relação, doutora Ilusca, ao que a gente vê às vezes em consultório, né? Que às vezes a criança chega com desvio
muito cedo, muitos pais se preocupam, né? E com razão, porque a gente tem causas mais brandas e a gente tem causas gravíssimas como retinoblastoma, né? Até falei com a doutora Karine Honda, que quando a gente fez uma live sobre isso, do teste do olhinho, que às vezes é identificado ainda muito jovem, né? Com meses da criança. Isso é importante porque é uma doença que pode matar, né? No final das contas, Sim. pode matar a criança, né? Com e às certeza. vezes um dos sinais mais frequentes é o estrabismo, é o desvio dos olhos, né? Mas tem outras causas, né, doutora? Graças a Deus são causas mais brandas do que essa que eu citei agora, né? Então, o que causa o estrabismo, o que a gente pode ter? Como eu falei antes, a baixa visão. Baixa visão pode ocorrer por quê? Pelo quê? Uma catarata, como eu falei, congênita, um retinoblastoma que venha a ser, que esteja localizado na área central da visão, que a gente chama na mácula, ou que seja, mesmo que seja periférico, mas ele vai crescendo tanto que atinja a área central e aí a criança começa a apresentar o estrabismo por baixa visão. Erro refracional, né, pelo grau, um grau muito alto, que é o que a gente vê com uma certa mais frequente, que pode causar também o estrabismo acomodativo. Então, um grau muito alto em um dos olhos que causa ambliopia e com baixa visão, essa ambliopia aí pode causar o desvio. Tem causas neurológicas. Que seria a causa neurológica? Assim, um fator de risco, um diabetes, paciente que venha a ter um acidente, um AVC, vascular, né? pequeno AVC vascular, e aí pequenas obstrução de vasos, de vasos nervosos, né, os sanguíneos cerebrais, que pode causar alteração neurológica. E então, diabetes é um fator de risco que pode dar estrabismo, que com o controle da diabetes, muitos casos, somente com o controle da diabetes, melhora, regride todo o desvio. Pacientes com doenças da tireoide também, que é uma doença autoimune que pode atingir o músculo dos olhos, esses músculos responsáveis pelo movimento, e aí eles ficam contraturados, ficam restritos, altera aquele movimento e pode causar o estrabismo. Deixa eu ver se eu me lembro. E trauma, né? Sim, trauma. Trauma, porque aí o trauma, algum trauma contuso que venha a atingir a parte óssea, ou até mesmo que nem atinge, mas pelo fato de ter o trauma, o próprio nervo que vem que é responsável pelo movimento pela ação desses músculos, ele pode sofrer com o trauma e desloca. Não é que ele, desloca, na verdade ele movimenta, sofre um edema, né, um inchaço, e pode, assim, paralisar, não funcionar direito, não estimular normal o músculo, e aí apresentar o estrabismo. E assim, para entender um pouquinho, quando tem alteração dos músculos, a gente tem o quê? Músculo medial, mais fácil. Músculos mediais, para poder a gente trazer o olho para dentro, os músculos laterais para o olho ir para fora. Então, se tem alguma limitação desse movimento para dentro, acontece que o paciente fica com um estrabismo divergente, né? Porque ele não tem ação desse reto medial para poder trazer o olho para dentro. E aí vai apresentando alguns tipos de estrabismo. É como se fosse um cabo de guerra, né? A partir do momento que você tem um lado mais forte, aquela corda vai sendo puxada para aquele lado. A partir do momento que o outro está mais fraco, a mesma coisa. Então, quando tem um desequilíbrio dessas forças, o olho vai desviar para o lado que está puxando mais, né? Digamos assim. Justamente, perfeito. Você falou certo. Tem que haver o equilíbrio de força desses músculos para que a gente tenha tanto o movimento que seja conjugado, né? Que é o movimento dos dois olhos, para que a gente não faça movimentos muito bruscos de um lado para o outro, para que a gente consiga fazer esse movimento
de acordo com o estímulo que a gente quer. Qual é? Ah, eu quero ver aquele objeto que está aqui à minha direita, então eu vou olhar para ele, aqui à minha direita, sem fazer um movimento muito brusco, que aí a gente consegue controlar e fazer dos dois olhos conjuntos, né? E são estímulos, tem estímulos que são enviados de um olho para o outro, de musculatura, de um olho e do outro, para que esses movimentos sejam, como que eu posso falar, assim, sejam equilibrados, né? Sim. Sem ter um mais forte, um menos. Sim. É interessante porque o nosso olho porque é muito complexo para a gente dizer isso para a população de uma forma geral, mas para facilitar o entendimento, pessoal, um olho ele vai para esse lado de cá, o outro olho não pode ir para o outro, né? Senão a gente vai formar duas imagens, uma para cada olho. Isso não pode acontecer. Para a gente chegar perfeitinho, um olho está numa direção, ele virou para cá, esse daqui tem que acompanhar. E assim, de uma forma muito simplória, né? Um olho ele tem que relaxar um lado do músculo para que o puxe, né? E o outro olho tem que fazer o contrário. Aquele mesmo padrão de força tem que ser seguido. Então, ocorre a musculatura de forma oposta, né? Para contrair e relaxar. Você falou sobre ver imagens diferentes, né? Então, sim, uma das queixas do estrabismo, quando tem o desvio, depois que foi desenvolvida a visão binocular, a visão dos dois olhos, confusão, e o paciente apresenta um desvio, mas seria em crianças maiores, assim, 7, 8 anos, ou nos adolescentes e adultos que apresentam estrabismo nessa idade. Eles podem apresentar uma queixa de diplopia, visão dupla. Sim, porque um olho está fixando no objeto, mas aquele olho que desviou, ou ele outro objeto numa outra posição, ou então o cérebro vê a mesma imagem, só que em duplicidade. Quando o desvio ocorre logo no início, quando está na formação da visão, a criança ela pode ter uma defesa cerebral, que é o que? Ela suprime a imagem daquele olho desviado e não apresenta a diplopia. Essa supressão ela pode ser tão importante que o olho que está fixando, ele prevalece na área cerebral, ele toma conta, ele vira dominante. E aí, o olho que desviou pode baixar a visão. Então, você pode ter uma baixa de visão do olho desviado por conta do estrabismo. O estrabismo, ele pode baixar a visão. A gente tem das duas formas. Uma baixa visão por conta do estrabismo, uma consequência do estrabismo inicial que não foi tratado, que não foi visto inicialmente, com aquele tratamento de tampão, para estimular a visão daquele. A baixa visão e daí vir a ter o estrabismo. Tem das duas formas. Que os dois também a gente precisa tratar, muitas vezes com o tampão, às vezes só com o óculos, pode corrigir se isso é detectado logo no início, quando o estrabismo ele ainda não está permanente, não é aquela coisa arraigada de que baixou bem a visão. Então, só com o uso do óculos, corrigindo o óculos, se o desvio é intermitente, está naquela fase inicial, o paciente ele consegue, a gente pode corrigir dali mesmo, não deixar que o desvio evolua para um tratamento cirúrgico necessário e nem que a visão baixe, né? Sim. Perfeito. E aí isso, Pois não, prossiga, professor. Vá. Não, eu ia falar outra coisa que é sobre a diplopia. Da diplopia, que tem uma outra defesa. Não sei se seria isso. Além da defesa da supressão, pode ter o torcicolo também, que foi até um post que eu fiz recente. Então, é uma defesa. Na verdade, o torcicolo, então, se um olho está desviado, e eu tô te olhando aqui, e esse está desviado, o que eu vou fazer? Vou virar para poder manter a
o estímulo ou aquela imagem na mesma área correspondente desse olho, que é na mácula que a gente quer, né? Que é na área central da retina. Então, faz um torcicolo, é um mecanismo de defesa, e com isso, o paciente consegue ainda manter a visão binocular. Isso é bom para o desenvolvimento. E no paciente adulto ou adolescente que venha a apresentar a diplopia mais tarde, é uma defesa até a gente conseguir realmente fazer a cirurgia, né? Para poder corrigir e melhorar esse desconforto que a diplopia causa. Mas fale aí, o que você ia falar? Não, eu ia falar porque é um comentário bastante comum, né? Quando a gente recebe, eu que não trabalho com estrabismo diretamente, mas com oftalmologia geral, a gente termina recebendo paciente com a condição. Alguns que são, como a senhora falou, que a gente vai corrigir com óculos, são mais simples, né? Da gente resolver, porque coloca os óculos, realinha, o paciente fica satisfeito e... alguns precisam da oclusão. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dos tipos de tratamento, para que as pessoas entendessem mais o que é possível ser feito. E antes até do tratamento, como é que o oftalmologista identifica o padrão do estrabismo, para a partir daí definir por esse tratamento? Então, o estrabismo a gente tem... Primeiro a gente... O que tem... ver, assim, é que se o estrabismo ele tá... Na verdade, os tipos de estrabismo que o paciente pode apresentar. Então, um estrabismo convergente, que a gente chama de esotropia, que o olho fixa... Peraí. Aqui. Vê se dá pra ver. Dá pra ver. Pronto. Então, ó, com uma lanterna, que no caso a minha é esta... A gente vai iluminar o olho do paciente, ver esse reflexo, né, na córnea, e aí ele tem que estar centralizado, né? Tem que estar aqui centralizado. Então, nesse caso aqui, ele não tem estrabismo, é uma forma também da gente estar simétrico, né? É uma forma da gente afastar pseudoestrabismo, que são por alterações do rosto, de uma prega, alterações de pálpebra, que dá uma falsa ideia, um falso desvio. Então, quando coloca a lanterninha, que você vê esse reflexo centralizado, ele te dá sinaliza de que provavelmente não tem estrabismo. Mas, quando está desviado, que é esse daqui, esse convergente, ó, o reflexo vai estar deslocado lateralmente na córnea, que aqui é a pupila, tá? Pelo amor de Deus, para todo mundo entender que eu não falei. Aqui no centro é a pupila. E quando o desvio é divergente, esse reflexo vai estar mais medial, tá? Sim. E aí, essa é uma forma da gente ver se tem um desvio. E como é que a gente vai confirmar que tem um desvio? É fazendo o teste da oclusão. Tampa o olho que tá fixando o objeto, ou seja, eu vou tampar esse olho que está fixando o objeto para que esse venha para a posição central dele para fixar aquele mesmo objeto. Então, de acordo com o movimento que ele faz, se é daqui de dentro para o centro, ou seja, esse movimento de dentro para aqui para o centro, de fora para aqui para o centro, ou de cima para baixo, a gente vai saber como que está esse desvio, se é um convergente, divergente, se vai ser um estrabismo vertical, ou vertical, né, se vem de cima ou de baixo, né? Além disso, assim, isso aí é a avaliação específica do estrabismo. A gente também pode medir o estrabismo, que eu também trouxe, que a gente mede com esses prismas. Os famosos. A gente mede com os prismas. E que aí esse reflexo luminoso, quando a gente coloca o prisma na frente do olho, ele modifica, não sei se aqui vai conseguir ver, mas ele modifica onde não vai. Ele modifica, ele faz uma... Dá pra ver um pouquinho. Modifica a imagem e a gente consegue medir qual o tamanho do desvio. E daí é o que guia a gente para o tratamento.
Sim, só lembrando que além dessa avaliação específica do estrabismo, é importantíssima a avaliação oftalmológica geral, a acuidade visual, fazer a ver qual é o grau do paciente, sempre usar assim, a pergunta que vem, vai dilatar? Por que dilatar? Precisa dilatar. Sim. No estrabismo, mesmo o adulto, maioria a gente precisa dilatar, porque a refração, o grau, ele é muito importante para a gente tratar o estrabismo. Então, é importante essa avaliação, fazer a avaliação naquele microscópio que a gente coloca, que chama lâmpada de Fenda, que a gente vai ver se tem alguma alteração que possa estar baixando a visão e por isso vir um estrabismo, e fazer o exame do fundo de olho para avaliar a retina, se tem alguma malformação em criança, que é o que a gente muitas vezes pode encontrar, uma malformação ou o tumor do retinoblastoma. Então, a avaliação oftalmológica completa é extremamente importante na avaliação de estrabismo e acompanhamento. E aí, fale, porque depois eu vou falar do tratamento que você já tinha perguntado. Não, era isso, é porque eu achei que a senhora ia falar já da cirurgia, eu ia falar como é que parte para a cirurgia, uma avaliação só basta, só chegar, avaliar, o olho está desviado, tem um estrabismo, a gente vai fazer agora uma cirurgia, já parte assim? Eu sei que não mas... Então, aí agora a gente fala. Então, na verdade, como eu falei, doutor, batendo na tecla, refração é importante. Se tem algum erro refracional, alguma doença, alguma outra doença que esteja causando baixa visão ou aquele estrabismo assim, que a gente precisa primeiro tratar ele, não só o estrabismo. Primeiro a gente tem que ver qual é a causa. Então, tratar a causa do estrabismo. No caso de refração, que é o que a gente vê sempre, então, se tem algum erro refracional, a gente prescreve o erro e o paciente, o grau, ele volta com o óculos para a gente reavaliar como que está o comportamento do desvio. Então, se o desvio corrigiu, melhorou completamente, o tratamento dele é óculos. Acabou aí. Uhum. Então, vai usar o óculos para ter boa visão, certo? E aí manter sem estrabismo. Mas volta, melhorou um pouco a visão, ainda tem, no caso de criança, ainda tem uma baixa visão de um olho, a gente vai ainda começar a tratar com tampão para melhorar a visão. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que outro dia eu estava vendo de um professor, o Dr. Arley Bicas, na hierarquia existe a vida, a visão e depois o estrabismo. Então, primeiro a gente tem que corrigir a visão, melhorar a visão, ter certeza que a visão está boa. Depois a gente parte para o tratamento do estrabismo. Aí se o estrabismo ele corrigiu parcialmente com o óculos, a gente vai fazer a correção final. O paciente, aquele paciente, ele vai continuar com o óculos. Eu vou operar e não vou mais usar óculos. Não, vai continuar usando óculos. A gente vai só tentar alinhar os olhos, entendeu? Sim. E aí, a gente faz a cirurgia com daquele restinho de desvio que ainda ficou. Se o paciente, aquele paciente que não melhorou nada do desvio com o óculos, a gente já pode, dependendo de cada caso, a gente já pode partir direto para uma cirurgia, mesmo que ele precise usar o óculos dele. E tem aqueles pacientes que não precisam de óculos, não tem nenhuma outra alteração, nenhuma outra doença ocular, a não ser o desequilíbrio mesmo por alguma... por ser especial, ele vai ter o estrabismo dele, e aí a gente vai partir direto para uma cirurgia, que é a cirurgia que a gente faz nos músculos. A gente altera o posicionamento dos músculos, para daí a gente alterar o posicionamento do olho, tentando alinhar sempre, e com isso ter a correção do estrabismo. Pode ser feito também nos desvios pequenos, a gente pode corrigir com óculos, um óculos especial, que esses prismas que eu coloquei, que eu te mostrei, não esse grande aqui, mas prismas menores, pacientes com desvio de 10, 8, e também que o material não é esse, é um material mais delicado.
coloca no próprio óculos do paciente e aí consegue fundir a imagem, aqueles que têm diplopia, e você não precisa partir direto para um tratamento cirúrgico, já que o desvio é pequeno e que talvez o resultado cirúrgico não seja como uma coisa mais definitiva, não seja a melhor opção para aquele paciente. Outra opção de tratamento é injeção de toxina botulínica no músculo. E aí você pergunta, é temporário? Muitas vezes não. No estrabismo da indicação, tem algumas indicações bem específicas que, como o paciente, se o paciente ele tem visão binocular, tinha visão binocular, apresentou o estrabismo, está com diplopia, você usa a toxina botulínica em alguns casos, e aí o olho ele vai para uma posição que daqui a pouco o cérebro do paciente junta as imagens e fica ali. Ele consegue manter e não é só temporário. Alguns casos você precisa reaplicar. É diferente do uso do Botox no rosto. Então, no estrabismo, ele faz umas modificações no músculo e com essa parte da função da visão binocular, consegue manter o olho alinhado e já é a correção que a gente tem. Perfeito, perfeito. E assim, há uma variedade grande de tratamento, né? E o paciente, às vezes, ele fica meio confuso, porque ele vai para um médico e fala, acho que precisa usar o tampão, especialmente quando é criança, né? Precisa usar o tampão, porque a gente precisa estimular a visão daquele olho, né? Que está desviado, como a senhora já falou. E aí vai para, às vezes, outro médico e ele já fala diretamente na cirurgia. Então, é importante que as pessoas saibam que não é uma coisa simplória, né? A gente está tentando traduzir o máximo possível uma coisa que é extremamente complexa, né? E na verdade, tudo é acompanhamento, né? É retorno. Sim. A gente tem que avaliar, aí você precisa desse acompanhamento. Tem desvio que é intermitente, que se ele é um intermitente leve, você só acompanha. Se ele é um intermitente que já fica quase permanente, aí você já pode estar pensando na possibilidade cirúrgica. Então, não é receita de bolo e estrabismo de jeito nenhum. Sem dúvida nenhuma. E acompanhamento e reavaliações extremamente importantes. E às vezes, em casos mais complexos, ainda é necessário mais de um procedimento cirúrgico, né, professor? Sim. Nem toda correção a gente consegue um resultado final logo com uma cirurgia. Tem alguns casos que a gente precisa fazer menos para poder ver como que o paciente vai se comportar, que às vezes com poucos ajustes que a gente faz na cirurgia, o próprio desenvolvimento cerebral que o paciente teve em algum momento lá no iniciozinho nos meses lá, ele consegue fazer o ajuste final da cirurgia. Ou então tem cirurgias complexas, como pacientes com Graves, que ocorre muita alteração do músculo por conta das alterações autoimunes no músculo, né? As alterações inflamatórias do músculo nos pacientes com Graves, que é a doença da tireoide, de hipertireoidismo. E aí, esses pacientes são mais difíceis da gente conseguir tratar, porque modifica toda a função do músculo. Ele deixa de ser um músculo elástico e passa a ser um músculo mais rígido. E com isso, a gente pode ter uma cirurgia que faça do ajuste, né, de modificar o posicionamento do músculo pequena, acaba dando um resultado grande. Ou um grande que acaba dando um resultado pequeno. E aí, assim, tem a possibilidade de fazer também, a cirurgia pode ser, muitas vezes é com anestesia geral, mas existe a possibilidade de fazer a cirurgia com, que a gente fala cirurgia ajustável, que a gente pode ajustar durante o procedimento cirúrgico, o paciente acorda, assim, a anestesia dele é com uma sedação,
que ele dorme durante uma parte importante da cirurgia, que incomoda mais, que é quando a gente está manipulando bastante ali o músculo para poder fazer o reposicionamento. E depois ele acorda e a gente vai ajustando de acordo com o que a gente vai fazendo o teste, né? De tampão, para ver quanto que vai movimentando. E até mesmo ele sinaliza, eu já não estou vendo mais 2. Então é ali que você vai deixar, vai reposicionar o músculo, entendeu? Então tem essa possibilidade de fazer cirurgia ajustável. Outra coisa interessante, doutora, é quando acontece do paciente já ter ambliopia, né? Para as pessoas entenderem, a ambliopia é quando o olho ele tem uma anatomia normal, mas ele tem uma função prejudicada. Então a gente não consegue mais oferecer uma correção, né? Isso tem que ser identificado o quanto antes. Que é o olhinho preguiçoso, né? O famoso olho preguiçoso. A gente vai ter um tratamento até em torno dos 7 anos de idade, né? Quando passa disso, que o paciente já tem um desvio, lá está com 35 anos, no auge da carreira, enfim, e aquilo está incomodando esteticamente ele. Como é que a gente procede, né, com esse tipo de paciente? A gente informa sempre que aquela cirurgia, uma vez realizada, ela não vai devolver visão, não vai ter um estímulo para o desenvolvimento da visão ali, mas que esteticamente é possível ser feito, né? Mas, claro, cada caso sendo analisado individualmente, né? Na verdade, eu perdi um pouquinho, porque acho que falhou aqui para mim. Sim, eu repito. Eu estava falando dos pacientes que às vezes já têm uma idade avançada do ponto de vista da correção da ambliopia, né? Paciente que, por exemplo, já esteja na idade de 20, 30 anos, que já trabalha, e que às vezes o incômodo com o estrabismo é estético, né? Eu lembro que quando eu estava na residência, quando eu estava no primeiro ano de residência, nosso mestre, Dr. Dilson, ele tinha operado um estudante, né, de medicina, e que ele já tinha fez a segunda cirurgia, porque o desvio era bastante intenso, corrigiu bastante da primeira vez, mas ainda incomodava demais o paciente. E aí o Dr. Dilson, com o bom senso de sempre, né, que é a sabedoria imensa que ele tem, ele falou, eu vou conseguir desviar, tirar um pouquinho mais desse desvio, mas a gente não vai poder fazer muita coisa mais, porque existe um limite, né? Então, tentar sempre adequar o que é possível fazer pelo paciente com o desejo que esse paciente tem. Porque às vezes a pergunta que surge em consultório é, sim, se eu fizer a cirurgia, vai ficar alinhadinho, certinho, 100%? Não tem como garantir isso, né? Não tem. Na verdade, assim, fazer a cirurgia de estrabismo pode ser feita em qualquer idade, né? E mesmo que já tenha essa baixa visão, a gente tem como tentar melhorar essa parte de estética, essa parte de autoestima do paciente, né? Mas a gente não tem como garantir que o olho vai manter esse alinhamento. Na verdade, a gente vai para a cirurgia querendo isso, né? A gente quer operar o paciente, a gente quer isso para ele, mas não tem como a gente garantir. E também, como eu já falei um pouquinho antes, depende também da parte sensorial, que é a parte de quanto que foi o estímulo de visão daquele olho, de quanto que o músculo o músculo que faz o movimento, que é onde a gente vai mexer, vai ter de resposta para aquela cirurgia. Isso varia muito de paciente para paciente, mesmo que ele não tenha a doença da tireoide, como eu falei, mas isso varia muito de paciente para paciente. Então, não dá para garantir um resultado realmente centralizado, mas a gente tem uma margem de fica que a gente considera muito boa e que o paciente também sempre, muitas vezes, fica satisfeito. Isso é bom, né? Na maioria das vezes a gente tem um bom resultado, que vale a pena fazer realmente a cirurgia, que a cirurgia do estrabismo, ela vale a pena ser feita e ser o risco-benefício, correr o risco de se fazer, entendeu? O procedimento. Sim. E agora, não poderíamos pensar em live na quarentena sem falar de uma coisa interessante, doutora, com relação à parte do estrabismo relacionado ao uso, por exemplo, dos celulares, relacionado à questão mesmo dessa visão de perto que a gente está usando o tempo todo, né?
E aí tem as interferências com a musculatura, com o que a gente chama de poder de acomodação. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente vai focar um objeto de perto, a gente faz a acomodação. Na verdade, para focar os objetos em várias distâncias, a gente faz acomodação, que é o poder de foco das imagens. E aí vai para a imagem de longe ou uma imagem de perto. E quando a gente faz esse foco de perto, vem junto uma ação junta de outros músculos de convergir os olhos. Porque essa conversão vai ser que é a gente trazer os olhos para dentro, os dois olhos, para poder a imagem chegar nos dois olhos ao mesmo tempo. E ela ocorre o estímulo motor. E quem age, principalmente nesse momento, é o reto medial, que para trazer o olho para dentro. Então, com o uso de celular, muito tempo, smartphone, até mesmo computador, que mesmo tendo a tela maior, mas se você fica muito tempo fazendo aquele esforço visual de perto, pode vir a apresentar estrabismo. Alguns pacientes podem apresentar estrabismo. Porque na hora que ele vai olhar para longe, o músculo medial está tão contraturado, tão em ação, que não consegue relaxar para focar o objeto de perto, de longe. E aí acaba apresentando algum estrabismo. Geralmente o estrabismo é o convergente relacionado, que é esse que a gente chama de esotropia. E aí, o que acontece? Se está no início disso, é limitar completamente o uso do celular. É partir para compartilha. Se quer ver alguma coisa no celular, compartilha na TV. Vai ver de longe, para ver se o músculo vai para voltar no posicionamento e não precisar de cirurgia. Mas tem casos que são tantos que a gente tem que realmente partir para a cirurgia. Lembrando que sempre que aparecem esses estrabismos agudos, a gente tem que afastar qualquer doença neurológica, principalmente. Sim. Então tem que fazer avaliação tem que fazer avaliação com o neurologista muitas vezes, para a gente afastar que tem alteração neurológica, e daí a gente concluir que realmente, que a gente chama, né, um diagnóstico de exclusão. É no fim. Então, se realmente não chegou a nenhum outro, aí pode ser que seja por esse uso excessivo. Ou seja, a gente vai partir do princípio que pode ser o mais grave possível. E aí a gente vai afunilando até chegar no que é menos grave, né? A gente não pode deixar passar as coisas mais graves. Até chegar isso aí. Mas o uso do celular pode vir a o uso do celular excessivo pode vir a levar a uma cirurgia de estrabismo. O uso excessivo de celular. Sim, né? Pois pode levar a uma cirurgia de estrabismo. Então a gente tem que ter cuidado. Fazer o 20-20, né? A regrinha 20-20. Sim. É aquela da gente olhar 20 segundos para perto, 20 segundos para longe. Não, 20 minutos de perto, 20 minutos segundos de perto. Desculpe, minutos. 20 minutos de perto, 20 segundos para longe, a 20 pés. Sim, perfeito. Olhar pela janela, 20 segundos. Perfeito. Bom, doutora Lúcia, vamos chegando na parte das perguntas, né? A gente teve algumas perguntas aqui bastante interessantes. Bom, antes da gente partir para as perguntas, eu queria informar quem está assistindo a gente, quem já me segue, né? Já está aqui no meu perfil. Muito obrigado pelo estímulo que me dão sempre. E para quem não conhecia a doutora Lúcia, eu queria que ela passasse agora o site, né? Tem o site e tem o perfil do Instagram também, né, doutora Lúcia? Aqui no Instagram, o meu Instagram é doutora Ilusca Agra. E o site é iluscaagra.com.br. Perfeito. É Ilusca com K, tá, pessoal? Ilusca com K. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Então tem uma pergunta aqui que é uma coisa passada de geração para geração e que é bem comum a gente ouvir. Eu já ouvi, né? Eu sou do interior e no interior eu ouvia bastante, eu acho que aqui na capital também. É verdade essa história que o vento passa e o olho fica desviado? Não, isso é mito. É um mito. O que tem que ter cuidado com crianças, com bebês, sobre
brinquedos que fazem movimentos rotatórios rápidos. Isso sim pode causar nistagmo, que é aquele tremor o tremorzinho do olho. O tremorzinho do olho. Então, sempre a criança, você vê que o mobile, ele passa, o mobile no berço, ele vai devagarinho. É para ser assim, porque aí a criança vai sendo estimulada aos poucos. Não é para ela ter aqueles movimentos rápidos de brinquedo, porque isso pode desencadear. Não é que, assim, se a criança teria uma predisposição, isso pode ser desencadeado por conta desses brinquedos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu ao longo da live, mas vale a pena fazer porque pode ter gente que tem entrado agora, né? O estrabismo pode ser totalmente revertido e revertido definitivamente só com cirurgia? Então, a cirurgia, ela, como a gente já falou, né, ela pode corrigir realmente, completamente o estrabismo, mas um paciente com baixa visão, daquele olho, o olho que sempre desviou, que ele tem uma baixa visão, e a gente faz a correção. O que mantém realmente o olho da gente alinhado? Qual é o principal? É o estímulo visual. Então, quando a gente tem uma boa visão, é o que faz o cérebro manter o olho da gente alinhado. Então, quando tem a baixa visão de um olho, uma cicatriz no fundo do olho que não vai corrigir, que baixa a visão, ou que tem a ambliopia muito severa, que já chegou adulta, a gente faz a cirurgia, mas a gente não consegue melhorar a visão. Então, você alinha, colocou o olhinho ali na posição semelhante do outro olho, mas você não tem como garantir que ele vai ficar ali, porque precisa do estímulo visual. Tem cérebro que aceita, que vai conseguindo, vai mantendo, e o desvio não recidiva. Tem outros pacientes que volta o desvio, que o recidival voltar o desvio, que ele pode voltar o desvio, às vezes, menor. É mais difícil ser do mesmo tamanho, principalmente quando o desvio é grande. Então, mas pode voltar um pouquinho, você precisar de uma nova cirurgia, um novo ajuste posteriormente. Então, mesmo que fique bem no primeiro momento, existe sim o risco de recidiva. Os pacientes que têm visão boa dos dois olhos é os que têm menos chance, né? Menos risco. Não é isento completamente de risco, mas é o que tem menor risco de recidivar o desvio. Perfeito. Mais uma. Tá bombando de pergunta, viu, doutora Lúcia? Patrícia Piedade. A hereditariedade é causa de estrabismo? Quem tem estrabismo geralmente possui grau elevado de astigmatismo? Não, assim, a hereditariedade é um fator de risco para ter estrabismo, tá? Agora, quem tem astigmatismo, a causa do desvio de quem tem astigmatismo é a baixa visão, a visão emborrada. Então, se corrige o astigmatismo com o óculos, se é uma criança que chega e tem um astigmatismo nos dois olhos de -3, -4, e que se sabe que a visão fica bem borrada, ele pode começar a apresentar um estrabismo intermitente, geralmente aquele estrabismo divergente, e aí com a correção do óculos e melhora da qualidade visual, você pode corrigir o desvio. Mas não que todo o astigmatismo ele vai dar o desvio. Depende do quanto que compromete a visão, para poder acabar o paciente tendo realmente o desvio. Sim. Essa aqui eu vou tomar a ousadia de responder, viu, professora? Pode lá. O estrabismo pode ser adquirido? Pode, trauma, né? Trauma é uma condição, causa neurológica é outra, né? Então, assim, a pessoa pode nascer, nunca ter tido estrabismo, de repente tem um diabetes, como a senhora falou no início da live, descompensado, aí aquele olho desvia. Compensando o diabetes, volta, né? Causas como AVC, por exemplo, pode desviar e, de fato, continuar desviado. Enfim, existem causas adquiridas, sim, sem dúvida nenhuma. Essa aqui é interessante, e é direto para a senhora. Qual a idade ideal para operar? Não, então, aí bom, na verdade, qualquer idade a gente pode operar.
Não os pequenininhos, assim, tem alguns lugares que opera com 6 meses, 7 meses, Uhum. mas isso aí depende muito, muito da colaboração da criança e do tipo do desvio, do que a gente vai precisar tratar, do acompanhamento. Então, de idade, qualquer idade, né? Sim. Pequenininho, criança É. de 4, 5 anos, adolescente, adulto, idoso. Então, qualquer idade. Só precisa ter a indicação realmente cirúrgica, uma avaliação adequada, que a gente consiga realmente fazer essa avaliação segura para poder definir o melhor tratamento. Ou seja, a indicação da cirurgia é a regra, né? Havendo a indicação, o estudo bem feito e havendo a indicação cirúrgica, não tem restrição de idade. Isso. Muito bem. Nívia Suzarte pergunta aqui, tinha um colega na faculdade que tinha estrabismo e achava um charme, sempre olhando para mim. Qual é o estrabismo mais grave? É só um parênteses, esse rapaz, se for daqui da Bahia, não era Luan Santana, né? Que é o que tem um estrabismo famosíssimo aí, né? Ela pergunta qual é o estrabismo mais grave. Então, o estrabismo grave, na verdade, é aquele com relação neurológica, né? Então, a gente Sim. tem que afastar. Sim. Que esse, com a alteração neurológica, com alteração visual, como o retinoblastoma, que a gente já sinalizou várias vezes, com aquele que baixa a visão, com infecção congênita, então, que não foi tratado, ou então uma infecção ocular, que é diagnosticada logo no início. Se é tratada, pode não evoluir para um estrabismo, né? Então, a gente tem que afastar doenças doenças oculares ou sistêmicas, que possam estar causando esse estrabismo. Uhum. E aí, é isso aí que é o grave do estrabismo, né? Assim, que eu considero como o grave, que a gente tem que estar preocupada. Perfeito. Mais um aqui interessante também. Tem algum exercício para evitar o estrabismo? Então, na verdade, tem alguns exercícios que são feitos para ter um controle de algum estrabismo intermitente, certo? Uhum. Só que ele tem uma ação temporária. Uhum. Então, e indicações bem restrito, também, né? bem restrita a indicação, né? É. Bem restrita. Sim. E acaba que ele é temporário. Então, tem que ver realmente o que o paciente quer também. Sim. Dividir essa indicação com o paciente, né? Com o paciente, né? E é importante, essa pergunta também foi bastante importante, porque a gente observa aí, né, alguns profissionais que não são médicos, né? E nem são médicos nem são oftalmologistas, ou seja, não são médicos e não têm especialização. São profissionais de outras áreas que às vezes vendem soluções milagrosas, né? E aí passa desde alterações assim, faça tal coisa que o seu estrabismo vai embora, extrapolando um pouco o estrabismo. Tem exercício para diminuir a catarata, exercícios para acabar com o glaucoma. E a gente sabe que infelizmente... É um absurdo. Exatamente. Infelizmente muita gente entra nesse tipo de raciocínio que, além de não ter base científica, não tem nenhuma chance de resolver o problema do paciente, e às vezes quando chega ao oftalmologista já chega no estágio mais avançado e em algumas situações não tem muito mais o que ser feito. Então, pergunta importante até nesses outros aspectos. E agora tem uma coisa que a gente pode comprovar na prática, que eu tive a sorte de ter a doutora Ilusca como minha chefe lá no Hospital das Clínicas, e tem um comentário aqui que corrobora essa minha posição. Primeiro, agradeço a Deus, foi Wesley Paim. Primeiro, agradeço a Deus. Segundo, a doutora Ilusca. Deu... Esse aí é um pacientezinho especial. Mas esse não foi do estrabismo, não. Esse é da catarata. É da catarata congênita. Catarata congênita. Operou recentemente e agora está de óculos. Com o óculos está sorridente, olha para tudo e Ave Maria. É uma satisfação para a gente, né, doutora? Fico muito feliz. Quando a gente vê... Eu brinco que a gente tem a sorte de trabalhar com
como medicina, né? Que é uma profissão totalmente instável do ponto de vista de rotina. Por mais que a gente tenha um horário do consultório, um horário do centro cirúrgico, mas nunca é igual. É sempre uma coisa nova, a gente sempre faz uma coisa que a gente não viu há muito tempo, ou até que veja, mas a resolução ocorre de forma diferente de paciente para paciente. Quando esse tipo de coisa acontece, assim, eu acho que a gente chega no ápice, né, do que a gente escolheu fazer. É muito compensador. Muito. Sem dúvida. Apareceu mais uma pergunta aqui que veio do direct, ó. Posso conjugar a cirurgia de estrabismo com a refrativa? Então, a cirurgia refrativa depende um pouquinho de cada caso. Mas, se vai fazer a cirurgia refrativa e ela pode ter alguma relação com o estrabismo, é melhor fazer a cirurgia refrativa primeiro, isso bem avaliado, para depois pensar em fazer a cirurgia do estrabismo. Muitas vezes é assim. E nesses casos tem ao mesmo tempo, aí vai depender, depende de como que vai ficar a visão do paciente no pós-operatório da cirurgia refrativa, e a estabilidade do desvio, né? Com as avaliações, é feita a medida do desvio, e aí se ele vem mantendo estável, a gente já pode estar pensando numa cirurgia, entendeu? Perfeito. Sim, perfeito. Professora, infelizmente nosso... tem mais uma, desculpa, quase pulo aqui. Eliane Matos. Minha bebê é paciente do Dr. Ilusca. Mais uma, tá vendo? Tá. Referência. Bom, estamos chegando infelizmente ao final da live, né? O Instagram daqui a pouco derruba a gente, então eu gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que passou por aqui, que prestigiou a gente, que aprendeu com o Dr. Ilusca, né? Que é uma referência na área de estrabismo e oftalmopediatria. Deixar mais uma vez o meu Instagram é @drvictorfranca, né? E o YouTube também tem lá, pode acessar pelo site drvictorfranca.com.br, lá já tem um acesso direto. Toda semana eu coloco vídeo novo, terça-feira, então quem quiser se inscrever lá será muito bem-vindo. E deixar também o Dr. Ilusca, né? Que é @doutora Ilusca com K, Agra, Ilusca Agra, e o site Ilusca Agra, desculpe, doutora Ilusca Agra. O site é Ilusca mesmo. O site é só Ilusca. O site é iluscaagra.com.br. Isso, iluscaagra.com.br e o Instagram, @doutora Ilusca Agra. Isso. Beleza. Bom, doutora Ilusca, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, mais uma vez, a minha gratidão à senhora por todo o ensinamento da residência até hoje, que vira e mexe eu vou tirar dúvida com o estrabismo. Estamos aí, porque a gente gosta. A gente gosta do que faz, a gente está disponível sempre, pode ter certeza. Sim, muito obrigado mais uma vez e queria deixar um espaço para a senhora falar nessa parte final aí, as considerações da senhora. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo, gostei muito da experiência da live, que foi minha primeira live, gostei muito. E assim, de mensagem é que primeiro lembrar que é importante fazer a primeira avaliação sempre da criança, e que o estrabismo ele melhora, né, a parte psicossocial do paciente.